E aí, galera, estamos online aqui para falar da história do Hugo, que foi um aluno do SPE e da mentoria individual e foi aprovado como Product Marketing Manager em menos de 2 semanas. Show? Ele vai entrar aqui para contar para vocês como é que foi, qual foi o processo, vai passar algumas das coisas que fizeram sentido para ele, para ajudar vocês também. Meu amor, enche de água aqui para mim, por favor. Graças. Deixa eu provar aqui. Fala, Hugo. Ó, pra mim deu aqui que você recusou. Tenta, eu vou tentar te mandar o convite aí, ó. Mandei o convite pra você. E E aí, aí? então, tudo bem? Tranquilo? Excelente, você? Tudo certo também, tranquilo. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais pra falar contigo de novo, mas foi rápido, né? Sim, foi tranquilo. Foi bem de boa. Que massa, cara, ó. Primeiro, valeu aí, tá? Pela prontidão e por ter avisado a gente que conseguiu. Ajuda pra caramba. Meu irmão, pra sanar a curiosidade da galera aí, explica pra eles qual o resultado que você teve, em quanto tempo, como é que foi isso, rapidamente. E aí depois a gente entra nos detalhes, beleza? Beleza, acho que foi uma relocação no sentido de achar de fato, uma vaga que fazia sentido para minha carreira, mais do que simplesmente, né, estar ocupado ali de novo, trabalhando, mas acho que mais no sentido de, é um projeto que faz sentido, que tem a ver com os meus valores, com os meus objetivos de carreira, com o que eu quero de fato estar fazendo daqui 5, 4, sei lá, 10 Maneiro. anos. Então acho que foi isso e de fato foi uma relocação bem rápida e que fez muito sentido para o que eu estava buscando financeiramente também e os objetivos de carreira. Legal. Foi, a gente estava falando ali, foi mais ou menos 2 semanas, um pouquinho para mais, né? Então foi bem rápido. Galera, para vocês que não sabem, o Hugo ele comprou o curso, ele fez o treinamento, depois ele foi aluno da mentoria individual. E aí, cara, antes da gente explicar como é que foi a tua experiência lá com o treinamento, com a mentoria, queria que você explicasse para a galera como é que estava isso antes. Por que que você veio procurar a minha ajuda? Por que que você investiu no curso? Perfeito. Acho que a ideia foi, assim, é muito difícil, né, você conseguir ali, de fato, visibilidade no LinkedIn, quando você, às vezes, se inscreve nas vagas, ou muitas vezes você cria conteúdo ali, tenta se conectar com pessoas e não sabe exatamente se você está fazendo a estratégia certa ali. Então eu acho que assim, eu tinha uma carreira bem estruturada, mas a gente via essa carreira estruturada, mas às vezes não conseguia conectar com as pessoas certas, né? Ou fazer os movimentos estratégicos certos ali. E aí quando eu vi alguns conteúdos seus ali, acho que alguns pontos que você trouxe, eu falei, cara, acho que ele é uma pessoa que entende muito de vários mercados que eu estou tentando transitar e que faria muito sentido uma orientação, uma mentoria ali, para de fato ser mais assertivo e estrategicamente buscar os meus objetivos. E eu acho que mais do que isso, eu vi quando você falou bastante da questão de carreira internacional, ou de atrair empresas internacionais que de fato possam ter visibilidade aqui. Mesmo eu tenho um inglês, né, avançado e muito bom ali, mas nesse sentido é difícil ter a visibilidade, mostrar o seu currículo, mostrar a sua carreira para essas Boa, empresas. Não, boa. e aí é isso, acho que você me ajudou muito nesse ponto, né, de trazer essa visibilidade, me ajudar a entender bem aonde eu poderia achar os caminhos ali no LinkedIn e na vida pessoal aqui mesmo, profissional, tipo, às vezes se autoconvencer de que você pode mesmo, né? Cara, tem muita gente que, porra, eu acho interessante estar falando isso. Tem muita gente, eu faço mentoria todo dia individual. E a pessoa pode ter 30 anos de idade, pode ter 40, pode ter 50, com a experiência que for. O cara acha que não é bom o suficiente, o cara não olha pra fora, e é normal. Parece que no Brasil a gente é meio que treinado pra isso, né? Sim. Mas que bom. Meu irmão, tu mandou muito currículo, como é que foi isso daí antes de fazer o treinamento? Como é que tava esse processo? É, mandei para diversas vagas, até vagas que eu acho que não faziam nem sentido. Eu sempre trabalhei muito com tecnologia, com product marketing.
e mandei até para vagas de trade, vagas comerciais ali, né? Trade marketing, tô falando. Então, acho que assim, eu tava enviando para tudo que surgia de oportunidade, né? Porque a gente fica um pouco desesperado no sentido de, tipo, poxa, será que eu não consigo mesmo uma vaga que seja de qualificada ali, que tenha de fato sentido para minha carreira? E você começa a tirar para vários lados. E aí você percebe que, por exemplo, até a indústria que eu estava ali no LinkedIn não era a indústria certa que eu deveria estar colocando para os meus objetivos. E aí a Clássico, gente conversou. clássico. Que acho que você ensina bastante no curso ali, mas eu acho que o curso ele ajuda muito mais a presença da mentoria, assim, nesse sentido de você ser mais autoconfiante, de você acreditar e entender que, você está fazendo os caminhos certos, às vezes só está demorando um pouquinho mais, é bom, assim, acho que passa muita confiança, passa muito otimismo, assim. O curso, ele foi feito para... Pô, cara, a gente tem mais de 10 mil alunos. É de estagiário a CEO. Então, como que eu posso explicar? Uma metodologia que funciona muito bem, 99% da galera já tem resultado só com o curso, e às vezes a pessoa não tem resultado e falta o ajuste do setor, Sim. falta o refino do título, falta uma descrição mais eficiente das experiências, falta colocar as competências corretas lá no LinkedIn. Você fez esse. Depois do. Antes disso, né? Vamos falar sobre o treinamento. No treinamento em si, você teve dificuldade com alguma coisa? Em quanto tempo que você finalizou o treinamento? Eu foquei bastante em terminar em um fim de semana, assim, acho que eu comprei numa quinta-feira, ou quarta, não me lembro agora, mas Boa. terminei no final de semana porque a gente já marcou, eu já conversei com o Renan, né, que trabalhei com você, e a gente já marcou a mentoria, então, assim, já foi uma coisa atrás da outra, e ele falou, olha, fazer toda a parte do curso é bem importante para você ter uma mentoria melhor. Boa. E realmente, porque acho que quando a gente conversou ali, você já abriu meu LinkedIn e falou, ó, esse LinkedIn tá muito bom, a partir do que você trouxe aqui de orientações no curso. Mas aí você foi dando refino, né? Foi ajudando ali em pequenas coisinhas que ajudaram de fato. E você vê como faz diferença, porque você começa a ter de fato recrutadores entrando em contato, não simplesmente visualizando o perfil, mas de fato conversando com você, conversando sobre projetos que fazem sentido. E que você se sente de fato com visibilidade no sentido de, olha, talvez você possa agregar bastante nesse projeto. Ele pode ser muito disruptivo, ou pode não ser tão disruptivo, pode ser algo mais normal assim no mercado, mas você começa a ter opções, né? Você começa a poder navegar e achar o que é melhor para você, seus objetivos, não só financeiramente, né? Mas na vida mesmo, assim. Maneiro. E como é que foi receber a primeira mensagem do recrutador? Do nada, passivamente. E o engraçado é que foi a primeira mensagem foi de um recrutador até de fora, né, dos Estados Unidos. Então, foi bem curioso, assim, porque você, né, não espera, assim, o contato direto com empresas, assim. Acho que eu tinha me inscrito em vagas internacionais que eram bem complicadas, assim, de você, às vezes, conseguir se mostrar ali. E aí, já veio direto no sentido de, vamos fazer entrevista com o diretor. Então, assim, já te corta um caminho bem interessante, né? Não precisa fazer todo aquele processo que é um pouco massivo, né, assim. Então acho que foi muito bom. Ah, e foi nessa que você passou ou você foi aprovado numa empresa americana? Então É, brasileira. eu acabei passando numa empresa brasileira, mas tipo, fez bastante sentido por todo o meu background assim de Show de bola. tecnologia, financial services, então foi uma escolha mais assertiva assim, Irado. por conta do que eu quero também me desenvolver como profissional e Pô. também na parte de gestão. É o que você quer, né, meu irmão? É isso. E grana, fez sentido pra você? Fez, acho que, assim, o mercado tá numa situação, acho que um pouco complexa, assim, de ofertas e tudo mais, mas para mim fez bastante sentido, era o que eu tava buscando, era no range ali que eu tava mirando, acho que, mas mais do que, assim, essa questão de relocação, né, que a gente conversou bastante, eu acho que a mentoria ajuda a entender que você pode mais, que assim, tipo, beleza, você tá no momento agora, que talvez você procure um range específico, mas eu acho que ajuda muito a entender que depois que você conquista esse primeiro objetivo, você consegue direcionar outros objetivos de crescimento e que isso é muito importante, assim, né? Porque às vezes você estagna ali e fala, eu vou ficar aqui, mas sabe, acho que isso aqui é o máximo que eu consigo pela formação que eu tenho, mas não, poxa, você pode muito mais às vezes, né? Pode buscar, acho que tem essa É possibilidade. engraçado porque tu falou isso aí. Eu lembrei de uma outra mentoria que eu fiz aqui no perfil. Foi com um cara com um perfil completamente diferente do teu. Ele era executivo de vendas, ele fez 32 entrevistas em 26 dias. Sim. Eu acho que ele foi o nosso recorde até agora. E ele falou a mesma coisa. Ele falou que depois que começou a chegar a entrevista para tudo quanto é lado,
ele estava com dificuldade de passar nas entrevistas, né? E ele usou a estratégia do curso, da mentoria. E, e às vezes a gente não sabe quanto que o nosso trabalho vale. Na Exato. prática é isso. A gente não tem nem noção se a gente é bom o suficiente ou não para o mercado. A gente não tem noção se a gente é desejado ou não, se o nosso trabalho é muito simples ou não. Então, essa visão de fora é uma coisa que eu não entendi antes. Mas depois de ouvir tanto feedback relacionado a esse ponto específico de mentoria, eu falo, cara, realmente é uma dor, né? Porque não sabe nem quanto cobrar. No final das contas, nós como profissionais, nós somos empresas, né? De uma pessoa. A gente tem que lidar com a nossa carreira como se nós fôssemos empresa. E está cada vez mais nesse sentido. Hoje você precisa usar a estratégia de prospecção e de SEO, Sim. que antes era restrito a empresas para fechar cliente, agora a gente tem que usar a mesma estratégia para a gente conseguir emprego, que nada mais é do que uma prestação de serviço para outras empresas. É basicamente isso. Se é CLT, se é PJ, independente de como funciona o contrato, é uma prestação de serviço. Sim. Então, saber a precificação desse serviço muitas vezes depende de um olhar de fora, né? Então, fico feliz, cara, que tenha te ajudado nessa parte aí. Você foi aprovado como Senior Product Marketing Manager ali, mas a questão é que assim, esse cargo de Manager ali, ele é um pouco mal estruturado no mercado ainda, então assim, às vezes você vê algumas vagas, né, tipo com hierarquias diferentes assim, mas a ideia, né, é atuar nessa área de PMM aí, que acho que está crescendo bastante internacionalmente, assim, que tem bastante visibilidade, até com a ferramenta que você me deu ali, conectando com recrutadores, né, de fora, acho que deu para ver pessoas também profissionais que estão na mesma cadeira que eu, que tem bastante conteúdo, e aí fui me conectando com eles, entrando em grupos também. Acho que tudo isso ali tá no curso, né? Mas Nossa. é, acho que tem um universo muito grande que você consegue se conectar ali e que você começa a ver oportunidades surgindo no feed, né? Sei lá, posts específicos, e aí você consegue entrar em contato, trocar Agora, ideia. meu irmão, agora você já abriu a caixa de Pandora, agora você já consegue enxergar coisa que as pessoas não enxergam. Sim, Depois você começa a ver, é impossível desver, meu irmão. Então é isso daí mesmo. é isso. É isso. E você vai começar lá quando? Já começou? Já não vou começar em breve ali, mas eles foi bem rápido a estruturação nesse sentido. E acho que tudo fluiu do jeito certo, assim que deveria ser, e com muita capacidade assim de entender o processo mesmo ali, e o projeto que eu vou entrar, né? E como que eu posso fazer a diferença, assim. Então acho que foi uma decisão muito bem calculada e que me deixou bastante Foi feliz, assim. rápido, meu irmão. Você ficou quanto tempo desempregado? É porque foi um layoff, né, na outra empresa, mas foi mais ou menos um mês ali, algumas semanas. É que teve o carnaval no meio, então acabou. Mas foi mais ou menos nesse sentido, De boaça, mas foi bem rapidinho. de boaça. É. Coisa boa, meu irmão. Cara, essa área é uma área muito boa, eu te falei isso na mentoria. Você tá. Hoje tem 3 áreas para quem está assistindo aqui. Hoje eu vejo aqui no dia a dia, tá? Com os alunos, no dia a dia de feedback que eu recebo aqui. Gente, é muita gente. São mais de 10 mil alunos. É muito depoimento, é muita coisa. Tem 3 setores que é garantido, meu irmão. Se você seguir o passo a passo, é muito rápido. Setor financeiro, setor de marketing e setor de tecnologia. Esses 3 setores aqui, os outros têm resultado também, mas esse é batata. É papum. Ah, Michel, eu sou executivo de vendas do setor de tecnologia. É papum. Ah, eu sou da área comercial também do financeiro. Papum. Ah, eu sou de análise de dados de marketing. É papum. Porque o mercado, ainda mais se vocês têm inglês. Então, se vocês têm inglês, além de vocês se posicionarem aqui no Brasil, vocês se posicionam muito forte lá para fora, tá? Então, mano, é mais pra. Eu gosto de falar isso porque nem todo mundo consegue, né? Investir na mentoria. É um valor alto. O curso é bem mais em conta. Todo passo a passo que a gente passa na mentoria tá no curso, tá, pessoal? Pra galera que não tá ligada aí. O nosso amigo tá aqui para confirmar isso. Mas a mentoria é realmente um direcionamento a mais, um refino ali para quem
quer uma ajuda individual para atingir o objetivo mais rápido. E, meu irmão, eu acho que você se posicionou muito bem no mercado, em setores muito bons, né? Que você está meio que num, ali no meio dos setores. E agora você tem as ferramentas para voar, cara. Então, cai dentro, todo sucesso do mundo para você. Muito obrigado por ter confiado no meu trabalho. É para poucos. A gente sabe que hoje tem muito pilantra na internet, então você realmente confiar numa pessoa que está aqui do outro lado, botando a cara e tal, investir numa mentoria de carreira, é para poucos, mas tá aí. Você colheu o resultado e vai para cima, meu irmão. Eu quero que você me mantenha atualizado da sua evolução, viu, Não, senhor? perfeito. Então, me manda lá no. Tem uma penca de aluno aqui que eu falo, ó, me mantém informado, porque eu gosto de acompanhar o crescimento de vocês. Sim. Daqui a 2 anos, porra, Michel, fui promovido. Ou então, porra, tô com 3 empresas. Eu tenho aluno aqui que tá em 3 empresas ao mesmo tempo. Eu falo, eu não sei como é que você consegue, não. Mas, mas o importante é vocês estarem felizes e botando muito dinheiro no bolso, É que é isso. importante também. Valeu. Beleza? Para finalizar, meu querido, tem muita gente aqui que está na situação meio que parecida com a que você estava antes. Dá uma mensagem final. Às vezes a pessoa só precisa ouvir de outra pessoa que uma questão de detalhe, então fica à vontade aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem aqui, depois eu vou ficar aqui para tirar dúvidas, tá? Boa. Acho que a mensagem é que a gente fica muito pensativo assim, se, vale a pena a gente de fato fazer um investimento às vezes um pouco maior na sua carreira, né? Porque você fala, eu vou fazer esse investimento agora, talvez eu esteja um pouco mal financeiramente, não posso fazer esse investimento, mas eu acho que isso te coloca em outro patamar, né? Tipo, uma outra liga, assim, que a gente fala, né? E te possibilita que esse investimento que pode parecer grande vire um investimento pequeno mais para frente, no sentido de que você vai conseguir um emprego muito interessante, vai conseguir seus objetivos, vai crescer na carreira, e aí você vai olhar para trás e falar assim, olha, esse dinheiro ali que eu investi era peanuts, assim, sabe? Tipo, era dinheiro de troco no sentido de que, poxa, eu consegui estruturar minha carreira, consegui grandes resultados aqui, e consegui conversar com uma pessoa que me abriu a cabeça no sentido de, cara, você consegue, você é bom, eu sou bom também profissional, mas eu gosto de falar com outros profissionais, né? Acho que você coloca muito nesse papel, Michel. Então, acho que isso também ajuda a criar rede, criar conexão. Acho que a gente começa a expandir também a cabeça de, olha, tem outros mercados, tem outras possibilidades. Então, acho que essa é a mensagem, assim, invista, porque eu acho que faz sentido não só nesse curso, acho que invista na sua carreira sempre. Acho que é sempre bom se desenvolver, mas ter uma pessoa para conversar e te orientar, acho que ajuda muito. Eu não acreditava muito nisso e depois dessa mentoria eu passei a acreditar bastante. Legal. Eu sou uma pessoa meio cética, assim, nessa questão de coach, mentoria e tal, mas acho que, assim, não é coach, né? De fato, trocar uma ideia sobre a vida e entender quais são os caminhos e quais são as possibilidades, assim. Acho que é mais um papo mesmo que te ajuda do que outra, assim, né, um curso ali simplesmente aplicado. Então, acho que foi muito positivo e eu agradeço também por toda a ajuda aí, toda a mentalidade positiva também. Acho que foi muito, Irado. muito bom para mim. Que massa, mano. Voe alto, meu querido. Voe alto. Tudo de bom para você. Valeu, Que bom que deu tudo certo muito rápido. Voe alto, me mantém informado. Tamo junto. tamo junto. Brigadão por tudo e vamos falando lá no direct depois, beleza? Fechado. Valeu, Tamo obrigado, Michel. junto. Valeu. Valeu. Fala, galera. Vou responder aqui algumas perguntas, tá? Gostaram da live? De vez em quando eu faço as lives aqui. Curtiram? Escrevam aqui pra mim. Maneiro e tal. É bom da gente saber, né? Às vezes, porra, live de merda, não faz mais não. A gente. Tem muita gente que me manda mensagem depois e fala, pô, Michel, faz mais e tal. A gente quer fazer mais, só que às vezes fica corrido. Eric Thomas. Fala, Michel, tudo bem? Pode dar uma olhada na DM? Posso? Depois, tá? Dan, comprei o curso. Assim que liberar a ferramenta no LinkedIn, vamos pra cima. Ferramenta ajuda muito, tá? Muito. Aproveite. Lucas, comprei mentoria individual hoje e estou animado para começar a colher os resultados. Michel, nos encontramos segunda. Lucão, até segunda. Seja bem-vindo. Vai ser legal, cara. Vai ser massa. Daqui a pouco é você fazendo a live aqui.
Michel, vou ter entrevista na Amazon. Queria tirar umas dúvidas com você depois sobre o modo de entrevistas, por favor. Eric, estou online para isso. Então, o negócio de aqui, peraí, pô. Ó, acabou a bateria do meu LED, fiquei chateado. Entrevista na Amazon, cara, conseguiu com treinamento? Ian Charles, estou quase comprando o SPE. Só existem duas possibilidades, meu irmão. Ou você está dentro do SPE ou você está competindo com a galera que está dentro do SPE. Eu não gostaria de estar no segundo grupo. Beleza? Não dá mole não, meu irmão. Se vocês estão assistindo até aqui, ó, para vocês que estão assistindo até aqui, tá? Manda mensagem aqui, quero desconto. E aí amanhã a gente responde vocês lá no direct. Beleza? Vou dar um desconto para vocês que estão assistindo aqui, até aqui. Mandem uma mensagem lá no meu direct, ok? Eric, com treinamento. Olha que massa. Aproveita para perguntar, meu irmão. Tá? Eu tô meio corrido aqui hoje, mas na medida do possível a gente vai ajudando por aqui. Pô, entrevista na Amazon é massa, hein? Entrevista na Amazon, eu não. Você já. Ian, para mandar mensagem lá no meu direct, tá? Não aqui, beleza? Eric, entrevista na Amazon. Meu irmão, não perderia essa oportunidade de jeito nenhum, tá? Recomendo fortemente você investir na mentoria individual. Preparação para entrevista é praticamente chutar pro gol. É um pênalti sem goleiro. Já adiantando, tá? Galera, preparação para entrevista. Preparação para entrevista. O que vocês precisam? Vocês precisam de três coisas. Sempre três coisas, tá? Toda entrevista é assim que funciona. Primeiro, o recrutador vai chegar para vocês e vai falar: qual que é o nome dele? Eric, fale um pouco sobre você. Legal. Aí tu vai falar. Depois, eles vão te encher de perguntas. Vão te perguntar de um monte de coisa. Legal. No final, ele vai chegar para você e vai perguntar: Eric, tem alguma dúvida? Alguma pergunta para fazer? Está curioso para alguma coisa? Então, são sempre essas três etapas. Fale um pouco sobre você, vão te encher de pergunta e depois vão perguntar se você tem alguma dúvida. Essas três etapas são importantes. Qual que é a mais importante, galera? Um, dois ou três? Comentem aqui para eu saber o que vocês acham. Um, dois ou três? Um, apresentação pessoal, é o pitch. Dois, como responder as perguntas. E três, qual pergunta vocês vão fazer no final? Qual das três é a mais importante, na opinião de vocês? Um, dois ou três? Vou beber minha água aqui enquanto isso. Ainda bem que você tá na mentoria, Lucão. Tô brincando, tá? Ó, Lucão, 3, Eric, 1, Tainá, 3, Léo, 1, Marcos, 1. Ó, vamos lá. Boa. Gabarito, galera. É 1, tá? É 1. Lucão, fica em paz que na segunda-feira a gente vai montar a tua apresentação junto, tá? Você sai da mentoria com toda a tua estrutura montada, beleza? Galera, qual que é a parada? O jeito que vocês vão se apresentar numa entrevista vai determinar todo o resto da entrevista. Se apresentou rápido demais, sua entrevista vai ser um inferno. Porque o recrutador vai ter que ficar perguntando e o recrutador também é ser humano, ele também vai cansar de perguntar. Falou demais, o recrutador vai ficar cansado de te ouvir falando. Falou sem se vender, tu vai ter que se vender muito no final. Resumo da história. Imaginem uma entrevista como se fosse fazer um bolo. A parte 1, o pitch, o jeito que vocês vão se apresentar é vocês fazerem a massa e o recheio do bolo. Pensa assim. A segunda parte, que são as perguntas que vão fazer para vocês, é tipo você ajeitar o bolo para deixar ele um pouquinho mais bonito. Beleza? A terceira parte, que é qual pergunta que você vai fazer no final, é a cereja do bolo. Percebam o seguinte. Parte 2, ajeitar o bolo. Não adianta você ajeitar um bolo se o bolo tá com gosto de merda. Então, é importante que o seu bolo esteja gostoso. É o básico, bem feito, tá? Não adianta botar uma cereja em cima do bolo se o seu bolo está terrível, tá? Então, a apresentação de pessoal de vocês é a parte mais importante de todas, tá? Para quem já está no SPE, tem um módulo só disso.
Tem gravação lá de pitch de apresentação pessoal exatamente disso, tá? Então, não dei mole, beleza? Assistam a aula lá, inclusive tem a gravação do meu pitch que eu fiz. Eu tava sem barba na época, cansado. Gravei o vídeo de cueca na época, porque eu tava morto, era meia-noite. Mas fica em paz que essa parte não aparece, tá? Só aparece daqui pra cima. Não é OnlyFans, tá? É... Eric, depois você olha os prints. Não sei se é um cargo que posso passar. Eric, se você foi chamado para entrevista, existe uma chance muito alta de você passar, tá? Pensa o seguinte, tu tá entrando para a Amazon. Tu acha que a Amazon ia chamar um cara que não tem os pré-requisitos para ser aprovado? Pensa nisso, tá? Tu acha que a Amazon ia chamar alguém que não tem os pré-requisitos para entrevista? Para perder o tempo do recrutador? Não, não, meu irmão. Se tu não passar na entrevista, é erro de entrevista. Não, Michel, eu não quero passar nesse cargo. Aí é outra parada. Aí é decisão tua. Agora, se você está na entrevista, você pode passar nessa vaga. Show? Eric, eu tenho um aluno que saiu de júnior para sênior. Dá nada. A parada é, você vai querer encarar ou não? Galera, presta atenção numa parada. Isso aqui que o Eric mandou é relevante. Michel, mas se eu passar, não vou me lascar? Pelo que eu entendi aqui, o camarada, ele estagiou, recém-formado, e está aplicando, e foi chamado para uma entrevista para um cargo sênior na Amazon. Mas, Michel, se eu passar, eu tô fodido. Eu não sou sênior. O que eu vou fazer? Eric, isso é um problema pro Eric do futuro, meu irmão. Passa na vaga. Depois tu se vira, cara. Só existe uma profissão hoje. Esquece júnior, esquece pleno, esquece sênior, esquece analista, esquece isso. Só existe uma profissão hoje. Resolvedor de problemas. Ponto. Seja um resolvedor de problemas, meu irmão. Se tu é pleno, se é problema de equipe, se é problema técnico, se é problema com cliente, se é problema na área de... Meu irmão, resolve. Entra, cai dentro, bota as caras. Não vai ser fácil. Não tô falando que vai ser fácil. Vai ser difícil pra caralho. Vai ter que trabalhar muito. Vai ter que estudar depois do expediente. Mas compensa, meu irmão. Compensa. Você acha que quando eu entrei no banco, eu era... Você acha que quando eu entrei no banco, eu era bom o suficiente para entrar no banco? Sabia nada de banco. Eu trabalhei, cara, como, vamos botar assim, analista de projetos. Eu trabalhava com transição de sistemas de TI. Sistemas que tomavam conta da parte financeira do banco. Eu não sabia nada de TI, nada de sistema, nada de financeiro, nada de nada. Resolvedor de problemas, meu irmão. Esse era meu cargo. E é até hoje. A diferença é o problema que eu estou resolvendo. Beleza? Cai pra dentro, meu irmão. Não vai nessa, não. Essa parada que a galera coloca na nossa cabeça é que eu tenho que ter tido experiência prévia antes para ser pleno, para ser sênior. Porra nenhuma, meu. Tu tem que resolver o problema que vão te botar lá na frente. Esquece isso. Beleza? Senhoras e senhores, mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui.
Não, bora lá. Eric, não vou prometer que eu vou olhar hoje não, tá? Tô meio lascado aqui. Ah, Fê Garcia. Fiz entrevista com uma multinacional para uma vaga de estágio de pós-graduação na área de qualidade. Calma aí que eu tenho que ler de novo. Fiz entrevista com uma multinacional para uma vaga de estágio de pós-graduação na área de qualidade. Fiz a entrevista final, o gestor falou que ia responder e 2 meses depois nada. Botei maior esperança. Acontece. Só acontece isso com quem chega na entrevista, meu irmão. Parabéns. Vai pra dentro. Recomendo que você mande uma mensagem para ele, reforçando o seu interesse na vaga. Por que que você está interessado em passar na vaga? E se colocando à disposição para falar com ele novamente para tirar qualquer dúvida que não ficou, que não foi, que ainda possa estar na cabeça dele depois da primeira conversa. É para cima, meu irmão. É pressão. Beleza? Bote pressão. Combinado? Show, galera. Ó, tô partindo aqui trabalhar, que hoje só acaba amanhã. Show? Beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Vamos que vamos. E se vocês tiverem resultado com SPA, com a mentoria, me manda mensagem pra gente fazer a live também. Eu gosto bastante. Valeu, pessoal. Tamo junto.